Viva o Voto apresenta Agenda Bauru. O ABC político da cidade na visão dos candidatos. Tema: Saúde. Nós precisamos aumentar os horários de atendimento dos postos de saúde, que a população às vezes busca uma alternativa e o horário de funcionamento do posto não condiz com a demanda necessária, principalmente em relação às crianças. Muitas crianças que acordam com febre, às vezes chegam nos núcleos de saúde, não encontram lá uma guarida porque já foi preenchidas as vagas. É necessário que os núcleos de saúde tenham as consultas que nós chamamos de acolhimento. Então, a criança com febre, ela deve ser atendida no núcleo de saúde primeiramente, para depois, se houver necessidade, uma piora do quadro, procurar uma UPA. As UPAs, em relação aos adultos que são solicitados vagas de internação, sempre está sendo um problema. 60, 70 vagas aguardando para serem internadas em média. Para resolver isso, nós queremos criar uma parceria junto com o hospital de base, ali onde está o pronto-socorro central, junto a onde estava funcionando o Covid, tenha pelo menos 60 leitos para acomodar todo esse número de pacientes que precisam ser internados. Um convênio entre a prefeitura e o hospital de base iria acabar com essas filas das UPAs em termos de internação. Esse é um ponto. O atendimento de crianças, nós queremos fazer um hospital infantil da cidade de Bauru. Se alguém que estiver nos ouvindo quiser ver o exemplo disso, pega o Hospital da Criança de Guarulhos. Tema: Educação e Tecnologia. Nós temos um plano municipal de educação que deve ser seguido. As professoras discutiram isso amplamente, então existe um projeto pedagógico a ser seguido no município. Então você tem que valorizar os professores, você tem que ouvi-los quando eles pedem um material X, Y, Z, que não pode acontecer a secretária de Educação querer comprar um material didático de R$ 735 mil e o gabinete da prefeita enfiar 5 milhões e meio num projeto de mídia, apesar de ser um material bonito, totalmente dificulta, né, para você dar isso na mão de uma pessoa que está morando num lugar que ele não tem computador, não tem um CD para ler aquilo, né, um aparelho para CD para ler. Não adiantou nada, entendeu? Então, não há sentido nenhum em gastar dinheiro desse tipo. Gastar dinheiro, por exemplo, em 35 milhões em prédios públicos, né, que se tornaram públicos, mas esses prédios, você poderia estar construindo, por exemplo, uma escola de período integral, né, a exemplo que já foram feitos em outras cidades, onde a criança entra às 7 horas da manhã, sai às 7 horas da noite. No primeiro turno ela tem educação de conteúdo, no contraturno ela vai ter várias atividades dentro da própria escola. Aí sim, uma escola dessa, para atender 1.700 crianças, como já vi em algumas cidades, você iria tirar a criança da rua, colocar a criança com educação de conteúdo, desenvolver as habilidades que cada um tem nas mais diversas áreas. Eu acho que isso é um projeto social e educacional que deveria ser feito na cidade de Bauru e custa exatamente R$ 33 milhões. Tema: Desenvolvimento e empregos. Na última eleição, eu falei do 5º distrito, né, fui contestado pelo atual prefeito, inclusive, que não havia necessidade nenhuma de ter um 5º distrito. Graças a Deus, o governo Gazeta acabou aceitando a doação do Estado da área. Nós temos aí 90 alqueires que podem ser transformados aí no 5º distrito. Nós temos que ter múltiplos de 10 mil metros para poder atrair empresas de grande porte. Vou dar uma notícia aqui em primeira mão para vocês que eu tive aí pelo Capitão Augusto. O Mercado Livre, que estava rondando os Bauru para montar o maior entreposto de distribuição da América Latina, acabou de fechar com Marília. Entendeu? Isso é falta de capacidade do município em segurar uma empresa desse porte. Nos últimos 3 anos e meio, não foi instalada nenhuma empresa nova nos nossos distritos. Estão 28 áreas à disposição, mas áreas pequenas, de 1.000 metros, 1.300, 1.600. Acho que a maior delas não chega a 6 mil metros. E de 250 empresários, ela não conseguiu instalar ninguém nessas possibilidades de áreas que estão à disposição hoje, né? Não é muito, mas está lá, poderia ser instalado as empresas. Então, o município tem que fazer o quê? Criar um projeto, que nós chamamos de projeto 180 dias, que aquelas pessoas que estão desempregadas vão ser contratadas pela prefeitura por pelo menos 4 horas para prestar serviço para a prefeitura, nas suas mais diversas áreas, e depois vai ter um curso profissionalizante. Aí nós podemos fazer parceria com o Senai, por exemplo, com outras entidades da cidade, e transformar essa mão de obra no mercado para que ele possa estar preparado
para o nosso próprio mercado aí que está as empresas que estão no distrito. Tema: mobilidade urbana. A primeira coisa que a gente está escutando de todos os usuários de transporte coletivo são os horários, as opções de horários, principalmente na ida ao trabalho e na vinda dele. Então precisa haver mais opções, porque às vezes a pessoa, para não chegar tarde no trabalho, tem que acordar muito cedo, tem que pegar o ônibus muito cedo, então ele chega muito mais cedo daquilo que seria necessário. E se ele pegar o outro ônibus, que às vezes estava tendo opção, ele chega atrasado no serviço. Então, ele está sem opção. Então, isso tem que ser discutido, tem que fazer uma oferta maior na ida, nos horários de pico para a ida do serviço e também para a vinda. Então, nós temos que fazer essa oferta, porque aí sim as pessoas vão ter a opção do transporte coletivo como sendo eficiente para ser tomado como um modelo aí de transporte na cidade, né? E com custo barato também. Que, com o mesmo preço da passagem de ônibus hoje de Bauru, em São Paulo, você anda mais de 100 quilômetros. Aqui você anda infinitamente menos. Então tem que ser rediscutido tudo isso daí. Em relação à mobilidade urbana, as ligações entre bairros é uma coisa importantíssima e encurta caminho. Se você abrir uma ligação entre ali onde está, perto do Tivoli, perto do edifício Barcelona, você vai sair lá na Receita Federal. Se você abrir uma outra ligação lá na rua Tamandaré, você vai sair na rua Sorocabana. Então as pessoas que estariam na Santista, Independência, já iriam passar por ali, já teria uma opção. E vice-versa para quem está vindo lá do Lago Sul. Então essas opções têm que estar à disposição da população. Eu chamo de opções fáceis e baratas de serem feitas, você vai colocar aqueles tubulões de concreto, a água vai passar por baixo e uma camada de asfalto de via por cima. Tema: saneamento e crise hídrica. O projeto de concessão foi muito polêmico. Do jeito que ele está lá, ele vai subir o valor da água. Eu acredito que atrelar isso à cobrança da água vai fazer com que ele se torne, vai onerar o DAI, pelo menos em termos de água, em 3 vezes o valor hoje cobrado. Então isso a população vai sentir no bolso. Então do modelo que está sendo feito ali, eu sou contra, e chegando lá nós vamos rever todo esse processo. Esse é o primeiro ponto. Em relação à crise hídrica, né, nós já falamos desde o outro mandato que era necessário a abertura de poços novos, principalmente nas regiões onde não tem. Uma boa parte da cidade hoje, ela tem água mineral para o seu consumo, enquanto que a outra parte tem apenas a água do Batalha, né, para poder... Num momento desse, em que a lagoa não foi desassoreada a contento, né, há anos que não é feito desassoreamento, não foi aumentada para ter pelo menos 3 vezes o volume que ela tem hoje. Você não tem hoje uma reserva dentro da própria lagoa para mais do que uma semana. Só para ilustrar, a caixa d'água da Bela Vista tem exatamente a minha idade. Porque desde pequenininho eu lembro daquela caixa d'água, 63 anos de idade, onde eu estou. A caixa d'água do São Geraldo tem 50 anos de idade. Está com fissuras, não pode nem encher a caixa d'água inteira porque eles estão com medo do reservatório lá. Do Colina tem mais de 20 anos. Então, a cidade precisa ter um aumento da sua reservação. E novos poços artesianos, principalmente ali o Ouro Verde, né, a Independência, Vila Santista, para fornecer aquela área toda.